Um líder que só resolve problemas vai ter na porta dele uma fila de colaboradores e trazendo problema. Quando você treina o teu colaborador para resolver o problema, aí ele traz solução. Os problemas têm o exato tamanho que você dá a eles. Então as pessoas elas querem um pouco de autonomia. Quem não é substituível não é promovível. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Eu sou Jerônimo Temel. Show de bola. E hoje, eu tô gravando em Orlando. Eu vim para Orlando com minha família. A gente veio passar umas férias aqui, ficamos uns dias em Miami, agora a gente está em Orlando. Eu aproveitei para visitar um amigo de longa data, né? Um dos primeiros amigos que eu fiz no marketing digital, Jerônimo Temel. Eu conheci ele no evento do Fórmula em 2013. A gente estava começando as estratégias digitais e a gente aprendeu muito junto, a gente fez grupo junto, enfim. Muitos carros andando para cima e para baixo, discutindo dentro do carro. Eu guardei, cara, eu guardei o cartão que você me deu naquele dia, tinha uma foto, me marcou muito que tinha a sua foto no cartão. Eu falei, pô, não conheci uma foto com um cartão com a foto. E eu guardei aquele cartão por muitos anos. Se bobear, se eu procurar, ainda acho. Ainda acho cartão. E hoje não existe mais cartão. Ninguém usa mais, né? Ninguém usa mais cartão. Então, eu conheci ele de longa data, ele fez uma história muito bonita no Brasil, hoje ele mora nos Estados Unidos, tem empresa no Brasil. Acho que só deve ser difícil ganhar em real e viver em dólar, né? Mas ele fez muito sucesso no Brasil e a gente vai falar de um assunto que é um assunto que a maioria dos empresários tem reclamado para mim. Hoje, a maior reclamação do meu público, fiz pesquisa recentemente com 10 mil empresários, número 1 e número 2, as duas maiores reclamações, engajamento do time. Marcelo, como eu faço para engajar meu time? Está difícil montar time. Número 2, como que eu faço para as pessoas seguirem os processos? Quer dizer, as duas coisas vão depender de pessoas. Uma é para engajar o time e outra é para fazer o time seguir o processo. E o Jerônimo, ele é especialista, ele vai se apresentar aqui, ele é especialista em desenvolvimento humano, através de uma ferramenta que eu acho que ela é fantástica. Eu vou defender aqui, talvez você não conheça, talvez você tenha preconceito de uma coisa que você não conheça, né? Mas ele, através de uma ferramenta fantástica que é o coaching, né? O coaching, na verdade, coach é o profissional, coaching é a técnica, quando você faz o processo, a metodologia, e ele foi um dos primeiros a levantar essa bandeira no Brasil. Nos Estados Unidos isso é muito bem visto, no Brasil pelas empresas multinacionais, pelas empresas americanas, as empresas europeias, isso é muito bem visto, mas no Brasil por diversos motivos, né, coaching virou piada. E aqui eu saio em defesa do coaching, porque eu pelo menos fiz 6 processos, todo executivo de carreira, quando você olha lá, o que te ajudou foi o coaching. Ele vai explicar um pouco, mas principalmente eu queria que você focasse. Quer engajar teu time? Quer desenvolver a tua capacidade de liderança? Ó, o Brasil é campeão mundial de turnover. Não sei se você sabe disso, Gerônimo. Não sabe. Campeão mundial não sabia, não. Campeão mundial de turnover. Sabia que era alto, mas campeão mundial. 56% de turnover é o turnover médio das empresas brasileiras. Primeiro lugar disparado no mundo. Né? Então eu devo estar fazendo uma coisa boa que eu vou poder passar para a gente. O turnover é muito mais baixo que isso. Então a gente vai trabalhar isso daí. Mas sabe por quê? Sabe que, enfim, as pesquisas mostram, e aqui eu não tenho a fonte da pesquisa, mas as pesquisas mostram, se quiser procurar aí no Google, você vai procurar, você vai ver isso daí. Né? Não precisa acreditar em mim, procura no Google. Claro. As pesquisas mostram que as pessoas não se demitem na empresa, se demitem do líder. Então, hoje em dia, eu vejo... Você sabe o que eu acredito? Posso pegar essa tua fala? Eu acredito que o líder é igual o gerente de banco. Como assim, Jerônimo? Se eu te perguntar qual é o melhor banco para você, é o X, o Y, o Z, eu vou dizer, o meu é o tal. Eu vou dizer até qual é o melhor banco para mim. Sabe qual é o Banco do Brasil? Às vezes assim, não, já não tem como. Por que é o melhor banco é o Banco do Brasil? Porque a experiência que você tem em relação ao teu banco depende do gerente da sua conta. Então, para mim, por que o Banco do Brasil é melhor? Porque eu mando um WhatsApp pro meu gerente e ele desenrola tudo para mim. No dia que ele sair da minha conta, talvez ele se torne um inferno no banco. E o que isso tem a ver líder com gerente de banco? A experiência do teu colaborador não é da tua empresa nem do dono. A experiência é do líder, que é o gerente de banco na realidade dele. Então, às vezes o cara vai embora de uma empresa e fala assim, essa empresa é horrorosa, nunca mais trabalho aqui. Na verdade, ele deveria estar dizendo, o líder que eu tive nessa empresa é horroroso e eu nunca mais. Só que esse é um problema, um desafio.
Porque ele não ele não tem essa clareza. O colaborador, especialmente o de base, ele não tem essa clareza de que o problema é o líder. Ele atribui a empresa. A empresa. Nunca mais trabalha nessa empresa, não vai. Aí esses sites que hoje fazem notas do empregador. Isso. Aí vai lá, ataca a empresa, bota uma nota baixa, que não sei o que a empresa é isso. E às vezes é o líder da empresa que faz aquilo. Então você está certíssimo. E a gente fala muito de liderança tóxica, esse tipo de coisa. Então, ó, maior reclamação é liderança. Se a tua reclamação é essa, eu acho que se você abrir tua mente, eu gosto de falar, né? É uma folha de papel em branco. Por que é legal a folha de papel em branco? Porque ela aceita qualquer desenho. Incrível. A folha que já está desenhada não aceita um desenho novo. E tentar correr é difícil, né? Você não já era. Então, folha de papel em branco e a mente do iniciante. Porque iniciante é esponja, suga, absorve tudo. Então, entra com esse pensamento aqui. O meu papel aqui, eu vou falar com o Jerônimo sobre liderança, mas quando a gente entra aqui, a gente olha aqui na parede aqui do Jerônimo, está falando aqui, ó, estoico cristão. Eu quero falar sobre isso também, né? Não só sobre liderança, mas ousado, hein? Ousado. Mas no final do dia isso está conectado. Com certeza está conectado, né? De qualquer maneira, isso daí está conectado. Jerônimo, você apresenta aqui para a galera. Você apresenta aqui, eu falei que a gente se conheceu, teve uma história assim, longa, né? Eu tava com saudade, cara. A gente tava discutindo ali quanto tempo a gente não se via, né? Você tá igualzinho, só a barba que ficou branca. A barba ficou branca. Eu já fiquei mais careca. Cara, prazer, eu sou Jerônimo Temel. Se eu fosse bater 5 fotografias da minha vida, primeira fotografia, dormi num colchonete até os 26 anos de idade. Isso é bom ou é ruim? Nem bom nem ruim, isso é uma característica. A gente morava todo mundo no mesmo ambiente, de repente a segunda foto, passei no concurso, virei advogado da União. Caraca, bicho, saí da classe CD para classe A da noite pro dia. Segundo o IBGE, o meu último salário foi 21 mil e pouco. Do mais rico da... Eu estava na classe A do Brasil, da noite pro dia. E aí saí de um colchonete para casar. Aí não tive a minha cama, né? Não tive a cama, nunca tive uma cama só minha. Aí vem a segunda fotografia. Passei no concurso, virei advogado da União. Aí vem a terceira. Cara, eu passei a odiar o que eu fazia. Nos primeiros 4 anos, ganhava mais, podia fazer o que eu comprei meu carro, viajei para fora do Brasil a primeira vez, maravilha. Depois, eu vivi a experiência que o Tony Robbins fala, que sucesso sem felicidade é fracasso. E eu era muito bem sucedido em ser fracassado. Né? Eu fiquei 14 anos no serviço público, e não é sobre serviço público, tá? Não era para mim. Eu tenho amigos servidores públicos felicíssimos lá dentro, mas não era para mim. E aí eu fiquei 10 anos, tomei remédio de tarja preta de forma muito vulnerável, tomei Rivotril mais uma vez para suportar, eu dizer para minha mulher, Paty, estou indo para o martírio da minha vida. Então, essa é a terceira fotografia, não aguentava mais aquilo. A quarta fotografia, cara, eu preciso sair daqui, e um dia eu caí numa formação em coach. A história é longa, como é que eu caí, mas estou falando de 2011 para 12. Caí numa formação em coaching, em 30 minutos, eu falei, cara, é isso. Eu tenho uma ferramenta que eu posso ajudar as pessoas, que está em mais de 140 países, que eu posso ajudar as pessoas antes da prostituição, e a gente pode falar um pouquinho disso, por que o coach chegou nesse lugar de esses coaches, a gente pode falar disso. E aí, eu falo abertamente, aliás, eu fui o primeiro dono de escola de coaching que quando um repórter virou para mim e falou assim, mas tem muito charlatanismo no teu mercado. Eu falei, tem. Aí ele disse, você vai confessar que tem? Não é confessar, é fato. Tem muito charlatão no meu mercado. Você sabe que os outros donos de escola não falam isso. Eu falei, eu sei, mas eu falo porque é uma realidade. Mas tem um coach levado a sério. Né? E aí tá a quarta fotografia. Descubro o coach em 2011, 2012. 2012 eu passo a atuar como coach profissional. Estou há 13 anos atuando como coach profissional. E 2014, então, eu largo meu serviço público para viver 100% de coach. Então, sou o Jerônimo Temel, eu sou coach profissional há 12 anos, especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência, tenho 3 livros best-seller, dei palestras internacionais aqui na época, agora é internacional quando eu vou para o Brasil, né? Dei palestra na Flórida, na Universidade de Ohio, em vários lugares, já atendi várias empresas ao longo dessa minha jornada e... Entre tudo isso, sou casado com a Paty, pai de João e da Carol e amigo do Marcelo Germano. É isso aí. Amigo e aluno, né? Porque assim, eu só preciso falar isso. Assim que a minha empresa cresceu um pouco, o primeiro curso que a gente fez de gestão foi o EAG. A Paty, minha esposa, que era ela seria, vamos dizer assim, a COO da empresa, ela tocava a operação da empresa. A primeira coisa que a gente fez foi lá fazer o curso do EAG. E eu acho que isso foi 2016, né? Provavelmente foi 2016. A empresa, em 2014 eu saí do emprego público, 2 anos a empresa cresceu muito rápido. E aí, em 2016, a Paty teve lá fazer esse curso contigo. E aplicamos coisas até hoje que a gente aprendeu em 2016. Imagina a formação hoje. Tem coisas que são atemporais, né? Então, tem alguns princípios. Sabe o que eu lembro? Eu vi aqui a produtividade para quem quer tempo.
eu lembro de você escrevendo esse livro. 2016. 2016, eu lembro de você escrevendo esse livro. Olha você isso. Usava o iPad, gravava no iPad. É isso. Eu lembro disso. Cara, essa memória é boa, hein? É incrível, é incrível. Ô, Jerônimo, então, vamos falar aqui. Então, primeiro desmistificar, né? Eu acho que toda profissão vai ter o profissional que não leva a profissão a sério. Perfeito. Ou que denigre a imagem. Só que algumas profissões, elas não vão ter tanto... a profissão não leva o rótulo na profissão. Às vezes quem leva o rótulo é o mau profissional. Em algumas profissões, quem leva o rótulo é a profissão. Então, por exemplo, eu sou despachante. Então, às vezes o despachante leva o rótulo, né? Despachante. Você já imagina um picareta fazendo tramóia, isso, leva o rótulo. Né? E aí você tem bons profissionais. Você explodiu esse mercado, né, cara? A gente conquistou esse mercado, né? Aí, por exemplo, às vezes você tem muito engenheiro ruim, engenheiro fazendo prédio que está sendo comprometido, porque foi um cálculo mal feito. Mas a profissão de engenharia, ela não leva esse rótulo. Perfeito. Assim como você tem muito médico ruim, né? Mas a profissão medicina não leva esse rótulo. Né? Assim como você tem muito advogado ruim, a profissão advogado às vezes leva, às vezes não leva o rótulo, né? Ali é enfim, né? Então, tirando o rótulo do que as pessoas acreditam, o que é o coaching, né? E como o coach ajuda a formar líderes? Porque se as pessoas se demitem do líder, por que o coach ajuda a formar um líder? Porque para mim a melhor ferramenta para desenvolver um líder é coaching. Todos os meus gerentes, meus diretores, quando eu tinha que crescer, processo de coaching. Por exemplo, a Aline Decker. Né? A Aline Decker, ela começou gravando podcast com a gente cresceu muito, a gente foi muito feliz gravando podcast junto. Depois, enfim, o ciclo se encerrou, ela segue o caminho dela. Uma primeira coisa que eu fiz, quando eu olhei para a Aline e falei, essa aqui pode ser uma boa líder, né? E hoje ela faz treinamento de liderança, a primeira coisa que eu falei, coaching. Aline, coaching. Eu acredito, eu compro, eu pago caro, não é caro, eu pago o preço. Né? Às vezes a gente mas é um preço que não é em alguns casos não é tão trivial, né? Dependendo do coach que você contrata. Então, o que é o coach? Né? Legal. Como o coach vai fazer um empresário se tornar um líder melhor? Como o coach vai fazer os líderes desse empresário se tornarem os líderes melhores? Legal. Eu quero começar pedindo desculpa para você, empresário, você que já ouviu falar muito mal de coach, talvez até pense mal de coach. Eu queria pedir desculpa para você, porque eu realmente tenho... Eu vou chamar de colegas profissionais porque é o nome que se dá, mas não são colegas, né? Existem profissionais nessa área que fazem as pessoas terem uma visão muito ruim. E o pior, sabe o que é o pior que mais me dói, Marcelo? O que mais me dói é que quase todo mundo que começa a frase assim, esses coaches, quando a pessoa acusa alguém de um coach ser charlatão, o que a pessoa está praticando nem coaching é. Então, o cara, ele se apodera do nome coach, não pratica coaching, pratica outra metodologia e ainda denigra a imagem sem estar praticando coaching. Então, no Brasil, as pessoas passaram a acreditar que coaching é sinônimo de motivação, de vídeo motivacional, de ensinar a ficar rico. O coaching não tem nada a ver com isso. Como que é o segredo da atração, né? O código da atração. Isso, todas essas coisas que, o cara vai no palco, faz uma palestra motivacional, às vezes muito boa. Essas palestras de coach eu não gosto. Isso tem nada a ver com coaching não é isso. Então, mas eu não quero muito focar em coach, eu quero focar em como esse cara consegue engajar melhor a equipe dele, como que ele consegue, mas eu vou explicar isso através do coaching. Tem os fuzileiros navais aqui dos Estados Unidos, teve um momento em que eles disseram que a formação deles estava frouxa. Isso você vai achar no livro do Charles Duhigg sobre produtividade. É uma história contada lá dentro, história verídica. Poder do hábito. Não o Poder do Hábito, eu te escrevi um segundo, depois do Poder do Hábito, que é muito bom também, que é Rápido e Melhor. Rápido e devagar, não é? Não, rápido e melhor. Rápido e melhor. Eu tô lendo ele no Kindle, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Daqui a pouco eu entro aqui e acho exatamente o nome dele. É o livro que eu tô lendo agora. Então ele conta a história, eu vou abrindo aqui, ó, Rápido e Melhor. Mais rápido e melhor. Que é um livro de produtividade, baseado em evidência científica e tudo mais. E aí, João, você tem o seu, ele é o dos outros, claro, porque é assim que a gente evolui, né? Ouvindo a opinião de outras pessoas que a gente evolui. E aí ele conta a história que os fuzileiros navais estavam formando profissionais que não tinham mais motivação, que não estavam mais engajados. E aí entrou um novo comandante dos fuzileiros navais e ele falou, cara, eu tenho que mudar isso. Aí chamou um psicólogo, um psiquiatra e foi estudar o que estava acontecendo, cara. Por que os meus fuzileiros navais não estão mais engajados? E eles entenderam o que foi. Que os fuzileiros navais, ficou tão engessado o processo, e aí vai cair um pouco no que você estava falando, sobre a dificuldade da pessoa seguir o processo. Ficou tão engessado o processo que ele não tinha mais nenhum poder de decisão.
E aí eles entenderam que a falta do poder de decisão do colaborador diminui a motivação. Então, se eu tenho poder de decisão naquilo que eu estou fazendo, eu tenho mais chance de realizar o que eu fiz. Então, vamos entender isso na prática. Como é que funciona na prática? Então, não sei se eu me fiz claro. Ficou claro, Germano? Eu acho que a gente vai ter que cavar um pouquinho isso daí. Bora. Eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que a gente tem que simplificar a linguagem. Vamos. Não porque a gente está menosprezando o nosso ouvinte, né? Mas para ter certeza que Ficar mais palatável. Para ter certeza que vai colocar todo mundo na mesma página, né? Então, as pessoas elas querem um pouco de autonomia, elas precisam de um pouquinho de autonomia. E tomar decisão é uma coisa de autonomia. Por que eu falo isso? Perfeito. Porque eu já contratei gerente de um nível mais elevado, diretor de um nível mais elevado, e aí quando a gente quer as coisas do nosso jeito, eu falo, cara, se você me contratou para fazer do teu jeito, então faz do teu jeito, não precisa me contratar. Então eu acho que é mais ou menos essa linha ali da pessoa ter uma autonomia dentro daquilo que está fazendo. Mas vamos trazer ali pro basicão. Vamos. Então, um parênteses é exatamente isso. A primeira vez que a primeira tentativa que eu fiz em escrever minha empresa no Great Place to Work, eu levei bomba por causa de falta de quê? Adivinha? De autonomia. As pessoas não tinham autonomia. Quando veio o relatório, por que eu fui reprovado, faltava autonomia. E eu achava a minha empresa o auge da autonomia. Você podia fazer o que quisesse no trabalho, podia olhar Facebook, nota, ninguém não tinha controle nenhum sobre isso. E eu levei bomba por isso. Então, vamos entender como o ser humano funciona. Nós humanos, vou trazer da neurociência, mas vai ficar claro pra gente. A gente tem uma característica, todos nós, não é que a gente deseja, nós seremos congruentes com aquilo que a gente pensa, acredita e fala. Vou dar um exemplo. Se você vai dar uma notícia ruim, você fala alto e rápido ou tende a falar mais baixo e mais devagar? Falar de coisa ruim, tô triste, tô me sentindo mal. Então, vai mais devagar e mais baixo. Mais devagar e mais baixo. Você vai dar uma notícia... Cara, eu tô me sentindo adoecido, tô com um laudo meu, né? Vai dar uma notícia boa, ganhei na loteria. Você vai falar mais rápido e mais alto. Isso é o quê? Congruente. Então, aquilo que eu tenho que ser congruente com aquilo que eu acredito. Então, a pessoa, quando ela espirra, a Globo tá me perdendo, é que esse espirro foi bom, né? O cara, quando espirra, ele já fala assim, ai, cara, acho que eu adoeci. Já fala mais baixinho, porque aquilo tem que ser congruente. Então, eu vou trazer a história do meu filho para a gente entender sobre liderança. Meu filho chega para mim e fala, pai, tirei 4 em português, de 0 a 10. Eu falo, filho, 4 não é uma nota boa, né? Ele, não é. Quanto você precisa para passar? Ele falou, 7. Eu falei, o que um pai tradicional vai dizer? Vou tirar seu celular, vou tirar seu iPad, vou tirar não sei o quê, vou tirar não sei aquilo lá. Isso não tem congruência nenhuma. Ele não teve poder de decisão sobre o que vai fazer aquilo mudar. O que um pai líder vai fazer com seu filho? Filho, 4 não é uma boa nota. Não. Quanto você acha? 7. O que você pode fazer, filho, de hoje para a próxima prova, para sair de um 4 para um 6, pelo menos? Aí talvez ele me diga, pai, eu preciso trocar meu caderno por fichário. Aí você pensa assim, pô, caderno por fichário. Não é tirar o iPad, não é tirar o PS4, o PS5, é trocar caderno por fichário. Só que tem um elemento aqui que é invisível ao líder não treinado. Qual o elemento? Congruência. O meu filho agora, quem foi que disse que se ele trocar o caderno por fichário vai tirar 6? Ele. Vamos levar isso para o ambiente corporativo? Aí o liderado chega para o líder e fala assim, chefe, deu problema aqui, as vendas não estão saindo. O que um chefe despreparado vai tender a fazer? Faça isso, isso e isso. O colaborador não tem poder de decisão nenhuma sobre aquilo, não tem congruência, e quem disse foi o chefe. E se o cara achar o chefe um babaca, ele ainda vai voltar no mês que vem e falar assim, chefe, fiz tudo que você mandou e continua igual. Aliás, ele vai adorar que ele faça tudo. Como é que seria o oposto disso, Jerônimo? Fulano, chefe, fulano, terceiro mês seguido você não bate meta, ou segundo, ou primeiro, não sei o que vocês pregam, mas vamos imaginar, terceiro mês seguido você não bate meta e eu preciso que você bata a sua meta. O que você pode fazer de diferente no seu dia para bater essa meta? Pô, chefe, eu estou ligando para poucos prospects, eu estou tentando fazer só follow-up e não estou trazendo muitos prospects. Pô, incrível, cara, o que você vai fazer para trazer mais prospects? Você, vou fazer isso e isso. Você acha que vai funcionar? Acho. Agora, de quem é a ideia dele? Ele vai ter que ser o quê com essa ideia? Congruente, porque ele disse que aquela era a solução. E teve um outro elemento, ele decidiu o caminho dele. Então, qual que é o papel do líder, na minha visão, e usando o coaching como metodologia? O papel do líder é igual o papel de um pai para uma criança.
é evitar que a criança se mate, né? Porque até uma certa idade a criança acha que é super-homem. Então, o nosso papel é evitar que ele faça uma merda. Mas a partir do momento que o que ele te trouxe é algo viável, então, vá lá. Às vezes você vai falar assim, pô, mas eu tinha uma ideia melhor. Não, beleza, mas a tua ideia melhor foi a tua, é dele, é minha. Então, a ideia melhor sua não vai envolver e comprometer o teu colaborador mais do que a própria ideia dele. Desde que não seja uma merda, uma bomba, não vai estragar a empresa. Poxa, eu vou deixar o cara fazer uma ideia que eu sei que é pior, vai. Por quê? Porque a ideia Porque ele está se desenvolvendo, ele está no processo de desenvolvimento dele. Ele está se desenvolvendo, vai ser congruente com aquilo e ele decidiu. Então, grau de... se ele voltar no mês que vem, ele vai dizer assim, chefe, desculpa, a minha ideia não funcionou. E não vai voltar e falar, ei, chefe, fiz o que você fez e não funcionou. E só para fechar isso, Germano, aí para fechar essa lógica, um líder que só resolve problemas vai ter na porta dele uma fila de colaboradores infantilizados e trazendo problema, porque é só o que ele resolve. Quando você treina o teu colaborador para resolver o problema, aí ele traz solução. E o que o coach tem a ver com isso? A metodologia de coach levada a sério, aquela que eu pratico, aquela que eu atendo meus clientes, aquela que eu ensino meus alunos, a gente trabalha lá com a ideia do método socrático. O que é o método? O que Sócrates fazia para adquirir conhecimento? Perguntava. Parava as pessoas na praça e perguntava. Então, a base do coaching que eu pratico, que grandes instituições no mundo praticam, é com base em perguntas. O coach, se você falar assim, tem esses coaches que dizem que você tem que fazer isso e isso. Só essa afirmação que dizem já não é coaching, né? Porque o coach não diz, ele pergunta. Meu maior estudo é estudar que perguntas poderosas eu posso fazer para tirar do meu cliente a melhor resposta que ele poderia dar. Sabe uma coisa interessante? Eu acho que a gente criou uma geração de pessoas que querem respostas prontas, certo? E o fato da gente criar uma geração de pessoas que querem respostas prontas, eu falo isso porque, pensa o seguinte, quando eu comecei lá atrás, inclusive a minha primeira formação de coaching, eu fiz por influência tua, eu já te disse isso no passado. Eu não lembrava, estou relembrando agora. Eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu fiz no ICI, com o Randy Stefan. Acabei de lembrar, verdade, acabei de lembrar. Fiz por influência tua, depois eu fui fazer uma nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, e depois eu fiz uma da Gallup. Depois fiz uma formação da Gallup. Fora um monte de coisas online que eu acabei fazendo e os diversos livros que eu li sobre isso. Então, o que precisa acontecer? O que o empresário tem que saber? Quando a gente começou, a gente fazia um negócio que a gente chamava de business coaching. Né? Hoje a gente não chama mais de business coaching, a gente chama de acompanhamento com o especialista. Ok. Né? Pra você falar business coaching, no final do dia, né, o business coaching ficou... também não é uma coisa que ficou bem vista, né? Por diversos motivos. Eu acho que se você não quer... por exemplo, a minha profissão é ser coach. Então, eu não vou mudar o nome do que eu faço, porque é a minha profissão. Então, quando você tem um entregável que vai gerar resistência no ouvido do seu cliente, tudo bem, muda aquele nome, né? Hoje a gente vê, por exemplo, Harvard, que ele tem um programa de coaching, chama coaching, para o aluno de dentro de Harvard. Mas aqui nos Estados Unidos tem zero resistência a isso, né? Então, eu acho que é o teu papel ali como né? A gente tem que olhar para o nosso negócio, tem que olhar para os números do nosso negócio. Certeza absoluta. Né? Se o cara prefere ter um acompanhamento especializado ao invés de ter business coaching, chame de acompanhamento especializado. É o que a gente faz. E aí, por exemplo, o que acontecia? Eu pegava um empresário, e aí, porque assim, vamos lá, quais são as ferramentas do coach? Eu vou falar aqui, você explica o porquê. Então, escutativa, essa é a primeira ferramenta. Você precisa de alguém que te ouça. O empresário quer alguém que ouça. O liderado quer alguém que ouça ele. Ativamente, porque é bem diferente. Não é só ouvir no modo ausente, esperando o cara doido para acabar. Não é realmente ouvir, para que a pessoa possa falar. Escutativa, perguntas poderosas, tem que saber fazer perguntas poderosas. Posso dar um exemplo? Pergunta poderosa, para a gente não trocando aqui? Por exemplo, o cara chegou atrasado em 5 reuniões seguidas. Se você faz uma pergunta, por que você está chegando? Vou dar um exemplo bem clássico. Por que você está chegando atrasado nas reuniões? O porquê é uma pergunta do tipo que atrai justificativa. Por que você está chegando atrasado nas reuniões? Não, chefe, porque eu tenho uma outra reunião que é do outro lado da cidade. Eu acho que você faz a mesma pergunta diferente. Fulano, o que você pode fazer para chegar na hora? Olha, quinta reunião seguida você chega atrasado. Para você chegar na hora na próxima, o que você pode fazer? Atrai solução. Então, o porquê faz o cara olhar para trás e trazer uma justificativa. O porquê permite a desculpa. Aí permite, na verdade, ele pede a desculpa, né? Por que você tirou 4? Dá uma desculpa aí. Porque meu professor... Isso aí. Me dá a desculpa que você tem porque tirou 4.
Assim, eu ousaria dizer para você que está ouvindo a gente aqui, ouvindo, né? Vai para o YouTube também? Vai para o YouTube. Então, você que está ouvindo e ouvindo, ou as duas coisas, confie em mim. Faz só esse teste. Troca o porquê pelo que você pode. Né? Ou como você pode fazer para garantir que você não vai mais chegar atrasado na reunião. Isso. Você vai ter 3 elementos numa só. Você vai ter ele se comprometendo, congruência, ele decidindo o que ele tem que fazer e terceiro, atraindo solução e não desculpa. Aí eu estava falando aqui, das pessoas, a gente está criando uma geração de pessoas que querem as respostas prontas e não querem usar eu acho que o maior benefício que diferencia o homem de qualquer outro animal, porque nós somos animais, certeza absoluta. Né? Mas o que diferencia a gente é que a gente tem um córtex pré-frontal, onde a gente tem no córtex pré-frontal, a gente processa o nosso raciocínio, nossa capacidade de pensar, de criar soluções, de criar a gente coisas. Consegue navegar entre o passado, o presente, o futuro, imaginar, né? Um animal não imagina o futuro distante, imagina no máximo o próximo passo. A gente tem essa racionalização. A gente tem o cérebro que é para resolver problemas. E aí, essa ferramenta, eu falo isso por experiência de ter, enfim, foram 8 mil empresários, nem todos eu fui lá pessoalmente, mas muitos eu pessoalmente atendi. Teve oportunidade. E aí, às vezes, você chega, o cara tá com... Ele traz um problema, né? Ele traz a narrativa, a gente sempre vai entender qual é a narrativa, o que ele quer resolver, e a gente vai trabalhar com as perguntas poderosas, né? A gente vai trabalhar o método socrático, vai fazer questões, vai fazer perguntas utilizando o método socrático, escada da inferência, quando tem uma crença. Enfim, tem várias ferramentas que o coach utiliza para ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão possível. E aí tem, muitas vezes, o empresário, ele pega e fala assim, mas eu não queria que você me perguntasse, eu queria que você me desse a resposta. E dar a resposta pode ser um caminho. Não estou falando que não é um caminho. Cara, mas às vezes, sempre, né? Isso, às vezes eu estou vendo você tá ali fazendo um negócio, eu falo, Jerônimo, cara, ao invés de você fazer isso desse jeito, faz desse jeito aqui, porque isso aqui 3 vezes mais rápido. É um método que funciona, vai te economizar tempo, vai ser muito mais fácil. Beleza, isso existe. Mas quando a gente vai pensar de um ponto de vista estratégico, tanto para a empresa quanto para o liderado, muitas vezes você pode ter esse caminho que vai ajudar, mas muitas vezes é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode tomar essa decisão. E essa decisão vai exigir a cognição. E a cognição é você parar, refletir, pensar, né, e tomar umas boas decisões, principalmente quando é ligado à liderança. Né? Principalmente quando é ligado à liderança. Como que o coach ajuda isso nessas perguntas? Então ele tem lá o próprio empresário. Ele tem a questão lá, ele tem um funcionário que não rende, ele precisa dar um feedback. Ele precisa conversar com aquele funcionário, ele precisa ter uma conversa difícil com o funcionário, precisa demitir o funcionário muitas vezes, e ele tem todo um processamento interno. Perfeito. Né? Como que o coach ajuda esse cara a poder lidar com essas crenças e essas emoções? Incrível, ele tem 2 caminhos, o empresário, né? O caminho 1, que é contratar um coach realmente, que vai fazer o papel ali de desenvolver pela pessoa, ou ele pode, ele próprio, como você fez, fazer uma formação em coaching e aprender a ser um líder coach, que a gente chama, né? E ele vai usar, na verdade, o coaching não como metodologia, mas para ter conversas coach, pensamentos coach, feedback no modelo coach de dar feedback, né? O modelo coach dar feedback é baseado na identidade, no perfil da pessoa. Um exemplo, né? Vamos falar, eu volto na tua pergunta, mas o exemplo de feedback, por exemplo, tem pessoas que têm a característica que a gente chama de comunicador. São as pessoas que falam, Jerônimo, né? Falam mais, tem a tendência a querer ser o centro das atenções, papapá. Eu não posso dar um feedback para um comunicador no ambiente formal. Eu tenho que falar, bicho, Jerônimo, se fosse eu me dando um próprio feedback, Jerônimo, bora tomar um café ali? Bora, chefe! Aí, no café, fala, bicho, porra, cara, 3 dias seguidos chegando atrasado na reunião, cara, como é que você quer me ferrar? Então, o comunicador precisa receber um feedback desse jeito, porque se ele receber formal, é pesado demais para ele. Aí você tem um perfil que é um perfil mais analista, que é um perfil mais parecido com o teu. O perfil analista não dê feedback para um perfil analista aleatoriamente, na frente dos outros, nem pensar. Por quê? Porque o analista não é bicho. Se o analista ele entra na casinha, né? É isso. Se o analista diz para você que está errado, tu já pede desculpa sem saber o porquê. Se o Marcelo falou para mim, Germano, você errou, eu falo, desculpa, não sei nem por quê. Porque para o cara dizer que você errou, ele já estudou, ele já leu, olha o Germano, fez 3 formações em coach, fora curso, porque é a característica de um analista, ele é ser meticuloso, ele é perfeccionista. Entretanto, qual é o desafio do analista? Ele tem dificuldade com feedbacks, ele tende a ter dificuldade. Então, a primeira pergunta ele vai ser assim, mas quando foi que eu fiz isso?
É a primeira coisa que o analista fala. Né? Mas quando que eu fiz isso? Então, se você vai dar um feedback para o analista, traga 3 exemplos concretos. Ó, no dia 18 de agosto, você teve uma reunião de tal coisa, e você chegou 18 minutos atrasados, a reunião era sobre isso, isso e isso. Então, ele precisa do formalismo, senta no ambiente seguro. Então, tudo isso você vai desenvolver dentro de uma boa formação em coaching, que é o que a gente chama de matriz de vida. Né? Nosso ser humano é único, tem 8 bilhões, né? Mas existem algumas matrizes básicas de onde a gente nasce. Então, eu acho que tudo isso ajuda um profissional, um líder, um empresário a atender. Mas voltando à tua pergunta inicial, como que um coach vai desenvolver um líder? Eu te diria que o grande pulo do gato de um coach profissional que sabe atender e que você pode fazer isso como líder, vou dar um exemplo de vendas. Vamos dizer que um empresário me contratou para eu fazer a equipe dele vender 25% mais. Aí, o que um coach inexperiente vai fazer? Vai fazer vender 25% mais. A primeira pergunta que eu faria é, cara, o que vai mudar na sua vida se você conseguir bater a meta de vender 25% mais? Porra, cara, eu vou ganhar um bônus que pela primeira vez poder levar minha filha no Beto Carreiro World, ou na Disney, ou vou poder trocar meu carro. Então entenda, o meu trabalho como coach não é mais fazer o teu vendedor vender 25% mais. O meu trabalho como coach é fazer o vendedor poder ir para a Disney com a filha dele. E qual é a forma dele ir para a Disney com a filha dele? É vender 25% mais. Então, a gente tem um erro como empresário que é acreditar que o funcionário vai sonhar o nosso sonho. Você vai achar um ou outro? Vai. Que é o cara que talvez vire seu sócio no futuro. Eu tenho sócios que começaram na minha empresa como aluna. Ela virou aluna, foi se aproximou, hoje é sócia. Entende? Mas a grande maioria não vai sonhar o teu sonho. Ah, isso é um absurdo. Não, bicho, faz parte da jornada, ela tem o sonho dela. O teu sonho é o caminho para ela realizar o sonho dela. É um veículo. A tua empresa é um veículo para você atingir teu sonho. É isso. Aquela função é um veículo para a pessoa atingir o sonho dela. Igual. E não tem mimimi. Entendeu? Não tem aqui, ai meu Deus, mas eu queria que ela sonhasse meu sonho. Não, dificilmente irá. Ela tem o sonho dela. E seu trabalho, o que vai diminuir o turnover? Entre outras coisas. Fazer com que aquela pessoa entenda que ela pode sonhar o sonho dela e que a tua empresa é um veículo, como maravilhosamente, Germano, você acabou de falar. Legal, e aí a gente utiliza isso. Então, por exemplo, quer ver um problema que os empresários têm? Não são todos, mas muitos empresários têm, né? E muitas empresas têm. Conflito. As pessoas têm medo de conflito ou o ambiente não permite o conflito. Não estou falando do conflito de você apontar o dedo na cara, xingar, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes na empresa você precisa conflitar. O teu liderado ele precisa conflitar as suas ideias, mas o ambiente não permite que ele conflite ideia. Ou você precisa conflitar o teu liderado, porque ele está numa zona de conforto e às vezes a tua característica não permite o conflito. Então, muitas vezes quando a gente vai lidar num processo de desenvolvimento, a pessoa precisa entender o conflito. E o que tem por trás das pessoas não lidarem com o conflito? O que tem por trás disso? O que tem por trás de uma pessoa falar não e ela não conseguir falar não e falar um sim quando não é um sim, né? As pessoas odeiam verdades que abalam as suas ilusões. E aí, na prática, isso vira o que a gente chama de viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Viés da confirmação é assim, vamos dizer que eu tenho um posicionamento político, não importa qual, eu tenho um. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero confirmar que eu estou certo. Então, se eu sou de direita, eu entro aqui na internet e pesquiso assim, o que a esquerda tem de ruim? Isso é o que? Viés de confirmação. Eu estou pesquisando para confirmar o que eu já acredito. O que eu deveria fazer, na verdade, é o oposto. Se eu sou um cara de direita, como eu sou, sabidamente, eu deveria pesquisar o que a esquerda tem de bom. Porque aí eu tenho embasamento para sustentar a minha opinião e mudar dela. Mas as pessoas buscam viés de confirmação. Então, isso começa, e a gente sabe disso, né? Você vai num fast food, mesmo que seja de rede. Se o cara te atende mal, você pode ter certeza que aquilo não vem daquele cara. Aí você vai no outro, a mesma coisa. Aquilo vem do dono daquela franquia, daquele lugar. É daquela cultura daquela empresa. E isso eu aprendi com você, cara. PVE, ponto de vista educativo, ou ponto de vista ensinável. Por que é o ponto de vista ensinável? O cara vai chegar como é aqui nessa empresa. Né? A sua explicação foi assim, vê se ainda como bom aluno ainda. Né? O cara vai chegar, vai almoçar com um amigo dele, com um cara que ele conheceu, e vai perguntar para o cara do lado, e aí, como é que é aqui na empresa? O que esse cara explicar é o ponto de vista. E aí, professor, fui um bom aluno? É isso aí, porque a grande verdade é assim, ó, o colaborador da empresa, ele tende a
a acreditar mais no par dele. O que é o par dele? É alguém que está na mesma posição que ele, Claro. que no líder. Perfeito. Né? Enquanto ele não conhece o líder, enquanto ele não admira o líder, enquanto ele não se inspira no líder, ele vai tender a confiar mais no par dele do que no líder. Então ele chegou na empresa, o líder chega e fala assim, ó, aqui é assim que funciona. Beleza, ele ouviu isso, mas não conhece o líder ainda. E aí ele vai conversar com alguém do lado. E aí, como funciona? Aquilo que aquele funcionário falar vale mais do que o que o líder fala. É isso. Então a gente tem que construir um ponto de vista educativo, educar todas as pessoas para que quando você fala aquilo, todas as pessoas confirmem aquilo que você falou. Aí o cara vai olhar e vai falar, opa, aqui é assim. E isso é construir cultura, né? Perfeito. E aí, voltando à tua pergunta, por que as pessoas evitam conflito? Porque o colaborador vai evitar conflito, porque o líder dele provavelmente evita o conflito. Por que ele evita o conflito? Porque ele acredita que a verdade dele é a verdade. E não tem como alguém, imagina, alguém abalar a minha verdade, né? Ou alguém abalar a minha ilusão do que é verdade. Então eu não quero nem ouvir, né? Politicamente falando, não, porque fulano tem isso, não quero nem ouvir. Você tá maluco, eu nem ouço. Porque aquilo pode abalar a minha ilusão sobre aquilo, né? Então, o que acontece dentro de um ambiente corporativo muitas vezes é que o líder acredita que ele mudar de opinião porque um colaborador dele disse que uma coisa diferente da dele mostra que ele é fraco. Na verdade, o líder deveria ter compromisso com o resultado. Se o resultado vem dele ou vem de um colaborador, se os líderes... Engraçado, né? Uma coisa que eu acredito muito, não é meu, só não posso citar a fonte que eu não sei de onde veio, onde eu li na minha vida, né? Mas quem não é substituível não é promovível. Ou seja, se eu não preparo alguém para me substituir, eu não posso tirar férias direito, porque, né, tem uma música da... Esqueci o nome dela, fala, o seu telefone irá tocar, uma música, alguma coisa assim que fala, me esqueci o nome da cantora agora. Se alguém tiver que lembrar aí, bota aqui. Eu lembrei da música, mas enfim. Ela tá aqui, mas... eu como cantor sou um baita coach, né? Então, eu nem me arrisco. Eu me arrisquei aqui no desespero. Então, se você é um líder que não tem um substituível, você não é promovível. Inclusive, eu ousaria dizer que muitos líderes não são promovidos na empresa, porque quando os donos sentam para conversar, falam assim, cara, vamos promover fulano? Aí o que o cara, outro sócio fala? Mas não tem ninguém para botar no lugar dele. O cara não preparou e ele fica na posição porque não tinha ninguém para botar no lugar dele. Mas aí a gente vem de conflitos de geração, Jerônimo. Né? Fala mais. Vamos lá, né? A gente tem, né, um pouquinho mais de idade, então a gente tem uma geração nova chegando aí, né? E tanto de empreendedores quanto de colaboradores. Sim, né? com certeza. Eu comecei a trabalhar em 1986. Qual foi o teu primeiro emprego? Qual foi o teu primeiro emprego? Foi office boy. Meu emprego foi office boy. Em 87, eu tirei minha carteira profissional e fui trabalhar numa grande empresa. E naquela época a gente chamava o modelo de gestão era comando e controle. Comando e controle é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um modelo de gestão que funcionou. Em algum momento isso foi útil, por isso que existe até hoje. E naquela época as pessoas queriam guardar posição. Aqui nos Estados Unidos eles chamam isso de entitlement attitude. É o nome disso em inglês. Entitlement attitude. É uma atitude de direito. Então, cheguei aqui, sou gerente. Né? Aí o cara vai proteger o território dele. Vou proteger meu território. Cheguei aqui porque eu fiz isso. É meu, por direito. Vou proteger. Por que eu não ensino ninguém? Porque se eu ensinar alguém, esse alguém pode tomar o meu lugar. E aí era uma coisa que era assim. Sim. Né? O mundo foi mudando. Hoje as empresas estão crescendo, as empresas estão evoluindo. Antigamente permanecia no status quo. A líder do mercado era líder do mercado. Era difícil alguém brigar com o líder do mercado. E era aquela empresa. Isso. E hoje não, as coisas mudam muito rápido. Sim. Então, cara, se eu permanecer aqui, eu vou ficar para trás no final das contas. Então, eu preciso ter alguém que me substitua. Só que a velocidade de adaptação das mudanças, Darwin fala, não é o mais forte. É o que tem mais velocidade, mais capacidade de se adaptar às mudanças. Perfeito. Então, muitas pessoas ainda não se adaptaram às mudanças. E a gente tem crenças vindo daquela época de, se eu ensinar isso para o funcionário vai sair, vai abrir uma empresa e vai concorrer comigo. Se eu ensinava isso daqui para alguém, esse alguém vai ocupar o meu lugar. Eu chamo isso de leis invisíveis, né? A gente vai criando leis invisíveis que governam as nossas ações e a gente nem percebe. Ela não é consciente, ela é inconsciente, mas são leis que a gente criou que às vezes vêm dos nossos pais, passou de geração para geração, né? Imagina se você... Não, você tá doido? Você vai deixar fulano aprender e se ele montar uma empresa concorrente tua? Aí eu pergunto o seguinte, que se ele montar uma empresa e for um fornecedor teu e você for sócio dele também?
né? Pensando numa outra direção, né? É que eu já levo para outro para um outro olhar, né? Então pensa o seguinte, meu pai foi despachante, certo? Meu pai formou... Literalmente, ele foi despachante? Literalmente. Legal. E se eu não me engano, ele foi o primeiro despachante na cidade. Uau. Tá? Porque antigamente era autoescola e despachante tudo junto, depois separou, ele foi o primeiro. Então muitos despachantes que surgiram depois foram pessoas que ou trabalharam com meu pai, ou aprenderam com meu pai, saíram e montaram. Assim como tem muita marcenaria que o cara trabalhou numa marcenaria e montou, assim como tem muita mecânica que o cara trabalhou numa mecânica. Mas era um momento específico, né? Conhecimento estava acumulado numa pessoa só. E isso continua, na verdade. O que eu quero dizer é que é o seguinte, não está no nosso controle. Se eu ensinar a pessoa sair e montar outra empresa, o fato de eu não ensinar não garante que essa pessoa vai sair e vai montar. Sabe? Eu não vou ensinar porque senão ela vai sair e vai montar uma empresa igual. Legal, você não ensina, ela vai sair e vai montar uma empresa igual. Aí se você ensinar ela a sair e montar a empresa, beleza, isso não está no teu controle. Perfeito. Né? E aí esse é o problema. Muitas coisas não estão no nosso controle. Eu entendo a crença. Não está no nosso controle. As pessoas vão sair e vão montar. O que eu posso fazer sobre isso? Nada. Ou focar naquilo que está no seu controle, né? Isso. Foque naquilo que está no seu controle. Posso crescer a empresa, a pessoa pode crescer junto comigo, eu posso depois fazer... Estar organizado. Eu posso tornar essa pessoa sócio, né? Enfim, eu posso criar oportunidades junto com essa pessoa. Mas se um dia ela decide sair e montar uma empresa... Se um dia ela decide sair e montar uma empresa... É isso. E esse é um desafio, né? Então, é o que é, né? É o que é. E se a gente levar isso para a nossa vida pessoal, a mesma coisa. Tem muitas pessoas que são ciumentas. Essa mesma explicação tua resolve ciúmes dentro de casa. Como assim, Jerônimo? Então, vamos imaginar. Eu sou o marido da Paty, e eu não posso controlar se a Paty vai me largar. Não está no meu controle. Mas está no meu controle, no meu comando, eu sou o melhor marido que existe no mundo. Isso está no meu comando. E se ela me largar? Bicho, azar dela. E a mesma coisa como um colaborador. O que está no seu comando? Você transformar a tua empresa em um fenômeno. Porque se ele te largar, você engole ele. Né? Então, ele engole, se for o caso, né? Se for esse o teu pensamento, você engole ele. Você tem que ser bom o suficiente. Eu lembro quando eu comecei no mundo digital, eu contratei o Leandro Aguiari, nosso amigo Aguiari. Eu ia para a casa dele hoje, a gente ia gravar lá também. Ah, é? Mas não vai rolar. Não deu. O horário não vai rolar. Não vai encaixar. O Aguiari, quando ele começou nesse mercado, ele fazia produção de vídeos, chamava de CPL na época, né? Conteúdo pré-lançamento, fazia CPL de estado da arte, com drone, todo mundo gravando formalzinho e fazia com drone. O que eu fiz? Eu contratei ele. Óbvio, a arte dele é impecável, mas eu contratei ele por uma razão. Eu falei, cara, quem tentar entrar no meu mercado vai desistir, porque vai ver o nível do que eu estou fazendo da parada. E eu lembro que na época eu paguei assim, 10 vezes, literalmente. A galera me cobrava, sei lá, 6 mil na época para gravar os meus vídeos, ele me cobrava 60. Eu falei, cara, vou pagar 60 para quando alguém olhar e falar, bicho, não tem como entrar. Isso está no meu comando. Isso tá. E aí você queria falar um pouco de história cristal, por que eu não uso controle? Porque no que eu acredito, e ninguém precisa acreditar como eu, né, mas no que eu acredito que quem está no controle é Deus, é o Criador das nossas almas, é a inteligência suprema. Ele controla o vento, controla ele com as leis da natureza. E eu comando o meu barco. O que está no meu comando é para onde eu boto a vela e o timão. O redor por isso que eu chamo de comandante, né? O cara que comanda a empresa ou ele é comandado por ela, né? Inclusive, eu tô indo para a Suíça agora, daqui 10 dias. Uau! Eu volto para o Brasil e vou para a Suíça. Já conhece a Suíça? Meu irmão mora lá, né? Que mora lá. Mas eu vou fazer um treinamento lá com o Joe Dispenza. Incrível. Vou fazer um treinamento com o Joe Dispenza. Eu comecei a ler os livros dele. E olha alguns dele aqui. E olha que interessante. A minha leitura, tá? Essa é a minha leitura. Minha leitura sobre... não é isso que ele escreveu, foi isso que eu entendi. Foi isso a tua interpretação do que ele fala. A minha interpretação. E olha que interessante, eu tenho usado isso. Joe Dispenza, você é o placebo, supernatural, quebrando o hábito de ser você mesmo. Quando você fala quebrando o hábito de ser você mesmo, eu estou quebrando o estúdio aqui. E aí, qual foi a minha leitura, falando isso que você falou, né? A minha leitura é o seguinte, todos os animais, eles têm uma estrutura parecida que é um cérebro primitivo. Okay. O cérebro primitivo, ele é lutar ou fugir. Né? O que é lutar ou fugir? Né? Ele tem funções para garantir a sua sobrevivência. Então, mediante uma ameaça, então imagina o homem das cavernas, né? Ou imagina sei lá, uma hiena, né? Elas
sai no meio Sim. do ambiente hostil, que é o ambiente selvagem, e aí se depara com um leão, com um lobo, né? E aí você vai ter um cérebro primitivo que vai falar, opa, sinal de perigo. Dispara ali cortisol, não sei o quê, adrenalina, e das duas, ou você luta para garantir sua sobrevivência, ou você foge. Né? Esse é todos os animais, inclusive o ser humano, tem esse cérebro primitivo que é o lutar e fugir. Perfeito. O ser humano é o único que desenvolveu o córtex pré-frontal, né? Então, o ser humano desenvolveu, enfim, através da linguística, através de uma série de coisas, desenvolveu o córtex pré-frontal, que é onde processa a razão, né? Onde a gente pensa, onde a gente toma decisões. Mas aí eu trago, olha a minha leitura. Minha leitura é o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Beleza? Perfeito. Deus não criou o leão à sua imagem e semelhança, nem o elefante. O leão é forte, o elefante é forte, mas ele não criou nem o leão, nem o elefante à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E qual que é o grande poder de Deus? Deus é o Criador. Ele criou o universo. Okay. Ele criou tudo. Até quem não acredita em Deus, acredita que o universo foi criado. Porque se o universo tivesse sido criado... Da natureza. Então, eu sempre digo que a diferença do ateu, para quem... eu vou chamar de crente o que crê. Não crente como sinônimo de frequentador de uma certa religião. O cara que crê pro ateu, só tem uma diferença. A gente vai igualzinho até a natureza e as leis da natureza. O ateu acredita que para aqui e eu acredito que tem uma inteligência suprema que criou isso que você acredita igualzinho a mim. Então, cara, a gente é mais parecido do que imagina. Né? A gente só difere lá no finalzinho, que eu tenho a fé, porque é fé, né? Que existe uma inteligência suprema e você, ateu, tem a fé que não existe, porque é fé. É fé do meu lado, é fé do seu. O que é fé? Aquilo que eu tenho que acreditar sem ver. Né? Ninguém nunca viu que não existe, nem nunca viu que existe. Então, mas uma coisa que não pode ser contestado é que foi criado. Sim. Tudo foi criado, isso não pode ser contestado. Sim. Então, eu penso o seguinte, tudo que é criado tem um criador. Ok. Né? É o que eu penso. Né? O ateu ele vai ter que lidar com isso. O ateu vai ter que lidar com isso. Porque, para mim, tudo que foi criado tem um criador. Né? Mesmo que seja uma explosão, o criador de tudo isso. O ateu tem que lidar com isso. A gente lida com isso da nossa maneira. Né? Então, eu falo assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele tem o poder de criar, porque o Criador nos criou com o poder de criação. Excelente lógica, estou gostando do raciocínio lógico. É a lógica. Então, nós temos o poder de criação. E por ter o poder de criação, a gente cria luz, a gente cria microfone, a gente cria um telefone, um sistema de comunicação que a gente está gravando aqui. Empresa, processos. Cria processos, cria foguete, vai para a Lua, tem satélite. Né? Tem satélite, hoje eu posso falar com você. Tem até problema que não existe, né? Isso. Então, nós podemos criar. O leão não cria, a hiena não cria, o lobo não cria, nenhum desses animais cria. Okay. Só quem cria é a gente. Ok, né? Então, esse é o meu raciocínio. E aí, quando eu trago isso para dentro de uma empresa, eu tenho empresas que estão no modo sobrevivência, trabalhando de uma maneira primitiva, primitiva mesmo. Não tem processos, não tem liderança, não tem cultura, não tem gestão, não olha dados, não olha indicadores. Ela é uma empresa que está no modo sobrevivência. No modo sobrevivência, o nível de estresse é elevado. Elevadíssimo. Eu todo dia tenho que sair, todo dia é perigo. Modo sobrevivência, todo dia é perigo. Todo dia eu posso morrer, todo dia minha empresa pode acabar, todo dia pode dar uma merda. Né? Então eu estou no meu modo sobrevivência. Perfeito. Poxa, o empresário tem que sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Por quê? Porque o empresário ele precisa criar coisas. E a gente cria as coisas aonde? Aqui, ó. Perfeito. Né? No córtex pré-frontal. Por isso que as perguntas poderosas são importantes. As pessoas querem respostas prontas. E a resposta pronta é boa. Marcelo, qual que é o melhor caminho para eu começar? Se alguém for perguntar cá, começa produzindo conteúdo na internet. Né? Nesse mercado, pelo menos, é o primeiro passo. Começa produzindo. Eu posso dar essa resposta. Ok. Né? Mas você vai ter que fazer a pergunta, mas qual conteúdo eu vou produzir? Ok. Qual que é o conteúdo que melhor se adapta a mim? Essa resposta só você pode dar. Eu não posso dar essa resposta para você. Perfeito. Porque você tem um estilo, você é muito mais comunicativo, né? Você palestrando, você palestra de um jeito, você dá um pulinho, você entra no meio, você fala, não. Você tem o teu jeito. Eu tenho o meu jeito. Eu digo sempre que o melhor jeito de se fazer qualquer coisa na vida, você precisa aprender a fazer gestão de atrito. O que é gestão do atrito? Gestão do atrito eu estava uma vez na praia, tem a ver com o que você está falando, desculpa te interromper, mas está dentro do que você falou. A gente estava brincando na praia, a gente fez um desafio, soltar a bola do alto de uma montanha de areia, a bola ia tinha que rodar nessa montanha até o final e cair dentro de uma poça d'água, uma bolinha de tênis. E aí você largava a bola, ela começava a girar e parava,
porque tinha um atrito. Então você tinha que tirar o atrito para a bolinha continuar. Então aquilo que eu quero que aconteça, ou seja, a bolinha chegar na água, eu tenho que diminuir o atrito para chegar lá. Mas se eu quisesse o contrário, que a bolinha não chegasse na água, eu tenho que aumentar o atrito. Então vamos levar isso para vida pessoal, depois para a empresa. Vida pessoal, eu quero emagrecer, não quero comer leite condensado. Então o que é que eu tenho que fazer? Aumentar o meu atrito até o leite condensado. Exemplo, não vou ter leite condensado na despensa, porque se eu chego de noite, perdi o sono, a privação do sono, né? Então por isso que eu sou contra alguns profissionais, e aí daí a frase, esses coaches, infelizmente, que dizem assim, você tem que acordar cada vez mais cedo, dormir, cara. Não, bicho, privação do sono é um dos maiores males que você pode ter na tua vida. Então não prive seu sono, não acorde mais cedo que você ouviu um influencer dizer que você tem que acordar às 4 da manhã. Pode até acordar cedo, mas vai dormir mais cedo, né? Isso, mantenha o que você precisa de sono para dormir. Então eu acordo cedo, eu acordo com o meu olho abrindo 5h40 da manhã. Para a maioria das pessoas isso é cedo, mas 9h40 eu tô babando na cama. Né? 9h40, 10 horas eu já tô babando na cama. Então dentro dessa linha lógica, o que você vai fazer? Você vai aumentar o atrito do leite condensado, não vai ter na tua despensa, vai estar lá no mercado. Ah, mas eu posso comprar no mercado? Claro que pode, mas olha o atrito, tem que pegar o meu carro de madrugada, perdi o sono, tem que pegar o carro, achar o mercado 24 horas. Colocar roupa, o atrito é muito maior. Né? Agora, vamos pensar, aí o violão, você quer aprender violão, você viu que na minha sala, não sei se vocês vão reparar, tem um violão ali, aquele violão mais barato que eu achei. Por quê? Porque eu queria aprender violão, ou voltar a tocar, porque eu tocava um pouquinho, queria voltar a tocar violão, mas não queria ter a preocupação do meu filho pegar, estragar, mas é barato. Porque se você pega o teu violão, bota violão de, sei lá, $10 mil, tocado pelo Beatles, devia ser uns $200 mil, mas enfim, vou botar numa caixa, botar no papel, é muito atrito para você treinar. Então tá ali, bicho, qualquer um pega, toca, se meu filho estiver tocando, custou merreca, quebrou, pega o outro, então tem que diminuir o atrito sobre isso, né? Então, voltando para o tema daqui, eu vou começar nas redes sociais. Então, a pergunta que eu vou te falar é aonde existe menos atrito para você gerar conteúdo? Então, por exemplo, para mim, sabe o que é um atrito enorme, cara? Que, se quiser, gerar conteúdo para Reels do Instagram. Para mim também. E Reels Stories para mim é atrito. Para mim também. Então vamos buscar o quê? Onde que gera menos atrito para mim? Podcast. Para mim também. Para mim também. Olha que incrível. Então gere podcast. Então por que você vai começar? Aí o cara fala assim, eu queria tanto gravar Reels. Eu falo, não, você gosta de gravar Reels? Não, odeio. O que você gosta de fazer? Eu gosto de escrever. Então escreva, pô. Façam textos incríveis. A gente tem um amigo nosso, não sei se você manteve contato com ele, muito pouco, mas quando eu falo com o Viver de Blog, o Henrique Carvalho. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele é um cara, porra, bonitado. É um cara bonito, não é? É um cara bonito, bem apessoado, inteligente, cognição claramente alta. E aí o que ele faz? Cara, ele explodiu na internet. Ele demorou a aparecer a cara dele na internet. Ele só fazia tudo dele era escrito. É menor atrito para ele e tá tudo bem. Então diminua, e isso vale para a empresa também. Isso vale para a liderança. Né? Como que você faz na tua empresa para diminuir o atrito para o teu colaborador fazer o que tem que fazer? E aí, voltando aqui um pouquinho, a gente vai encaixar essa conversa. Então, olha só do que eu falei, né? Cara, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de criar coisas. Perfeito. E você, empresário na tua empresa, você líder, às vezes você não é empresário, mas você é líder, cara, você tem um poder de criação. Incrível. Né? E esse poder de criação, ele não vem se você receber respostas prontas. Porque respostas prontas você não cria nada, você vai executar. Aí aquele lance que você falou da autonomia. O que acontece? As pessoas que têm cognição alta são ambiciosas, elas querem fazer o quê? Criar coisas. Perfeito. E aí o que acontece? Líder centralizador, cria regra, não dá autonomia, a empresa está crescendo, mas você precisa seguir o by the book sem ter 1 milímetro de escorregar. Automaticamente a pessoa olha, não consegue criar, o cara quer criar porque ele quer crescer, está evoluindo na carreira, principalmente o jovem, está evoluindo na carreira, quer aprender. Para aprender a gente sempre escorrega e cai, mas a pessoa, você não deixa o cara escorregar e cair. Não tem um ambiente para ele cair, né? Você não deixa a pessoa escorregar e cair, porque não pode, tem que ser do seu jeito. E aí o que acontece? Aquilo que você falou, por que as pessoas se demitem? Porque não tem autonomia. É isso. Então, eu acho que essa é uma grande lição que um empresário que está ouvindo a gente pode olhar e falar assim, como... E aí, talvez você fala assim, então, Marcelo, me dá o caminho. Não, vou te dar a pergunta. Qual pergunta você daria para ele, Jerônimo? Incrível. Então, eu posso fazer um ponto antes para eu fazer a pergunta? Pode. Olha que interessante, né? Aí esse pessoal fala assim, Jerônimo, mas e se ele fizer merda? Então, eu estava vendo na internet o cara fazendo o primeiro voo dele, voo solo, porque existe o
ele vai debutar, né? Não sei qual é o nome que eles dão, mas tem o primeiro voo solo que ele faz na vida. Ele fez todo o treinamento, provavelmente num Cessninha, monomotor, e ele vai fazer o primeiro voo solo dele, cara. Ele não vai pilotar um 737-800 fazendo Rio-São Paulo. Sabe como é que ele faz? Ele pega um Cessninha, monomotor, decola, faz todo o trajeto ao redor do aeroporto e aterriza. Porque se o motor apagar, se alguma coisa der errada, o controlador até ajuda ele a voltar ali, ele está do lado do aeroporto. Então a gente precisa aprender a dar autonomia para ele diante da capacidade, de forma que ele não derrube um avião. Aí ele, voou aqui, opa, interessante. Ganhou um pouco de musculatura. É isso. Na prática, como é que eu testo um líder da minha empresa, né? Eu testo assim, eu pego uma coisa que eu já não tá, que eu queria alcançar, mas nunca alcancei. Aí eu falo assim, cara, bicho, eu vou pegar um negócio que não está saindo do papel, pega um colaborador com cognição alta, que quer voar, que quer errar, que quer aprender. O que eu pego esse cara? Pego esse cara e falo assim, bicho, cara, tem um projeto aqui que eu queria tirar do papel, não que tirei. Queria ver se você topa se desafiar, se você quiser, a fazer esse projeto. Aí eu deixei ele escolher, porque o teste já vem dali. Jerônimo, tô dentro, vou fazer isso aí. E se ele não fizer, estava parado. Não ia acontecer nada com ele. Então o avião não vai cair, está parado. Eu não vou dar o quê? Um setor inteiro que pode derrubar. Não vou dar o controle da aeronave... 737-700. Isso, no ar, entendeu? Vou dar deixa ele pegar esse projetinho aqui, dá essa voltinha aqui para ver se você consegue botar esse avião para voar. E assim eu faço com aquilo, né? E aí voltando para o coach, né? O coach ele vai sempre fazer perguntas que destravam em você aquilo que está te bloqueando. Olha que loucura, né? Eu aprendi na minha prática como coach que tem uma frase, você pode testar esse seu colaborador. O cara vira e fala assim, chefe, eu não sei o que fazer. Agora, aí é time, tá? Aí você vai virar e falar assim, e se você soubesse, cara? Não, para, Gerônimo, que isso resolve. Cara, isso vai resolver com o teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, com a sua sogra, com o teu colaborador. Se você fizer imediatamente, e se você soubesse? Então talvez eu te perguntasse assim, cara, o que você pode fazer com esse colaborador para testar se ele é um cara que você vai trazer para perto de você e deixar ele crescer? Ah, Gerônimo, eu não sei o que eu faria. E se você soubesse? O que seria? Porque o IC, agora neuroquimicamente falando, o IC liberta você de uma decisão formal e deixa, e se? Ah, mas cara, não tenho tempo para fazer isso. Cara, me vem uma pergunta aqui, e sou eu ali atendendo. Se você tivesse tempo, como que você faria? Aí o cara diz, porque eu libertei ele é só e se você tivesse? Então, coach é isso. Coach é você trabalhar com as perguntas e com a congruência da pessoa. Eu tive um cliente uma vez, e eu posso falar o nome dele, é teu amigo também, e ele me autorizou publicamente. Ele emagreceu 27 quilos comigo, como um processo de coaching, porque o coaching não é necessariamente só para uma coisa. Coaching eu te ajudo a sair do teu ponto A, para chegar no ponto B. No ponto B. É onde você está agora, que é uma situação não desejada. É isso. Imagine isso com seus liderados, um engajamento, uma situação não desejada para uma situação desejada. Líder mal avaliado. Isso. Então, ponto A, você é um líder mal avaliado, tua empresa não consegue entrar no GPTW, teus funcionários saem e falam mal da sua empresa, teu turnover está alto, tua equipe está desengajada. É isso. Então, Esse é o ponto A. O ponto B é o que você quer. E aí você tem que saber o que você quer, porque a gente não pode colocar isso na tua cabeça. É isso. Qual que é o teu ponto B? Onde você quer chegar? E o coach ele é uma ponte para te levar do ponto A ao ponto B. Continua. É isso. Essa é a lógica. E aí, quando nesse ponto A, estabelecer o ponto B, o nosso trabalho é fazer perguntas para que você próprio, teu próprio líder, ache o caminho com decisão, autonomia, autorresponsabilidade, porque foi ele que está dando caminho, para ele achar o caminho dele até alcançar esse ponto B. Esse é o trabalho de um coach profissional dentro de uma empresa, por exemplo. Que legal. Deixa eu falar um pouquinho da metodologia, aproveitando aqui, tá? Para você que é empresário, está ouvindo a gente, o Programa EAG é o programa mais completo que existe no mercado para você acabar com o caos na sua empresa, para você engajar teu time, para você ter um time altamente engajado que entrega resultado. O Programa EAG é completo para isso. Dentro da nossa metodologia, uma das coisas que a gente tem como metodologia lá, a gente tem um mapa, né? Um acrônimo mapa, Jerônimo. A gente, enfim, depois de 10 anos, a gente começou a estudar o que a gente fazia e a gente chegou treinando milhares de empresários. Chegamos no acrônimo que é o mapa, né? Então, o M vem de metas estratégicas, o A ele vem de alavancas. Então, o que são as alavancas? Pô, eu tenho uma meta,
né? Quero chegar em algum lugar. Bom, para eu chegar em algum lugar, eu vou precisar de alavancas. Quais são as ações que eu vou fazer que vão ajudar a garantir esse resultado? Incrível. Mas eu chamo de alavancas, né? Porque você tem ação que não é alavanca, e você tem ação que é alavanca. Então, por exemplo, vou produzir conteúdo na internet para chegar lá. A ação é produzir o conteúdo, mas o conteúdo é alavanca. Se for um conteúdo bem feito, ele vai ser uma alavanca para chegar lá. E aí eu tenho o P, que é o progresso visual. E uma coisa que a gente tem ensinado, em termos de metodologia, aí o P é progresso visual e o A é alinhamento. O alinhamento ele é diário, né? E olha como o P e o A se combinam dentro disso que a gente está falando de autonomia, tá? Primeira coisa, né? Falou em gestão, a gente fala em gestão à vista, né? Hoje as pessoas estão muito acostumadas, Jerônimo, a tua empresa ela é muito home office, né? Hoje é 100% home office. A tua empresa é 100% home office. Mas em empresas presenciais, as pessoas se acostumaram muito com os dashboards. Então, você tem Power BI, você tem várias ferramentas, Data Studio, que geram os dashboards. Então, as pessoas estão acostumadas com esses dashboards. E o que acontece? Quando você cria esse dashboard, eu não estou falando para não criar. Na verdade, você deve ter, porque a tua empresa tem que ser uma empresa evoluída, tem que ter o que tem de mais moderno que a tua empresa precisa ter. Só que o ser humano, ele continua sendo ser humano, independente de qualquer coisa. Então, o que a gente ensina na nossa metodologia, tá? O P, que é progresso visual, é gestão à vista. Então, a gestão à vista tem que estar à vista, tem que estar na parede. O nome já diz. Tem que estar na parede. O que muitas empresas fazem? Coloca aquelas televisão gigantona. Não estou falando para não colocar. Coloque. Mas presta atenção no que eu vou falar. Coloca aquelas televisão gigantona que o número fica atualizando em tempo real. Beleza? Então, esse é a gestão à vista. O que eu peço para os empresários fazerem? Faça alguma coisa que seja manual, que a pessoa precisa escrever todo dia e atualizar todo dia. Aí eu vou para o A. O A é o alinhamento. O alinhamento ele é diário. O que é o alinhamento diário? Que é onde a pessoa vai ter autonomia. Então, vamos supor que eu preciso produzir, 20 conteúdos por dia. Né? Então, eu dentro da minha alavanca é produzir 20 conteúdos por dia. Essa é a minha alavanca. Tá? A minha meta é fazer X vendas, fazer 70 vendas por mês. Essa é a minha meta. Tá? E uma das minhas alavancas é produzir conteúdo. Eu tenho que produzir 20 conteúdos por dia. Né? Progresso visual. Né? Eu vou criar um placar, e aí no placar eu vou ter previsto e realizado, porque a gente nunca controla a meta. A meta a gente prevê qual é a meta e a gente fica previsto e realizado. Previ fazer 70 vendas e quantas vendas eu fiz? 18, previsto e realizado. 42, 46, batemos. Isso, previsto e realizado. Né? E aí no progresso visual todo dia eu paro na frente da minha meta. E eu vou lá e eu escrevo com a minha mão. Diferente de um dashboard que se atualiza automaticamente sozinho. Escrevo com a minha mão, na frente dos líderes, 5 minutos. Isso. Todo mundo se reúne. É o daily, né? Que a gente fala o daily. Como que é o daily? Cara, de pé para frente do número. Gestor, colaboradores, de pé para frente do número. E aí eu vou lá, e aí é a autorresponsabilidade. Olha, ontem eu tinha que ter produzido 20 conteúdos, eu produzi 18. Ontem eu precisava ter feito 25 ligações, eu fiz 22 ligações, né? A pessoa assumir a responsabilidade. Eu fiz 22. O que eu aprendi? Eu aprendi que a distração, ela atrapalha meus objetivos. Purinho, né? O que você aprendeu com isso, né? Isso é coaching. Então, a pessoa mesmo, ela assume ali a responsabilidade. Olha, ontem eu tinha que ter feito isso, fiz isso. Hoje, eu vou fazer isso. A pessoa assume o compromisso do que ela vai fazer. E ela escreve com a mão. Né? Ontem, eu tinha que ter feito 15 ligações. Quantas ligações eu fiz? 15. Eu escrevi com a minha mão. Cara, eu tenho E aí, o que o cara... E aí, o que ele faz aí agora? E aí, você que é empresário, aproveita, né? Vai ter um link aqui nesse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, você vai clicar nesse link aí, vai fazer sua inscrição, vai colocar ali seus dados. O pessoal do meu time vai ligar para você e a gente vai ajudar você com metodologia. Atende, né? Atende o raio da ligação. Porque a pessoa bota o número, esquece que botou e não atende o raio da ligação. A dificuldade é falar com as pessoas. Então, fica ligado ali, a gente vai ligar para você de um telefone 048. Então, já facilita ali, 48. E aí você atende e a gente vai ajudar você a implementar metodologia de gestão na tua empresa. Isso serve para resultados, isso serve para operacional, para venda, para o marketing, isso serve para qualquer coisa na tua empresa. Então, é sempre baseado em princípios e fundamentos, tá? Sem blá, 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 coisas que funcionam na prática, a gente vai ensinar para vocês. Então, aproveita para pegar aqui no link. É isso. 2 anos de empresa, crescemos, fomos fazer o EAG. Depois disso, crescemos mais ainda. A primeira pessoa que cresceu na minha empresa e se tornou sócia foi fazer o EAG. Então, tanto a Paty fez o EAG lá atrás, como a pessoa que acabou virando sócia depois fez o EAG também. E você sabe, cara, que a método, você explicando, eu falo, cara, eu comentei no começo que eu sou pós-graduado em neurociência, e quando você foi explicando,
A quantidade de embasamento neurocientífico é absurdo. Tem um estudo do Colégio de França, né? Colégio de França, enfim. Eu fui lá. Você foi lá? Fui lá. Olha isso. Tem um estudo deles que quando você escreve à mão, você ativa uma capacidade neurológica que você só consegue ativar à mão. Então você aumenta o teu nível de atenção, de captação, de compreensão. Eu tenho esse estudo, eu cito ele num dos meus treinamentos. Então, animal essa parada. E sobre a gestão à vista, cara, teve um estudo que eu achei, esse estudo assim, eu falei, que loucura. Eles pegaram dois grupos de pessoas que tinham problema de coração. Tinham indicadores, não tinham problema propriamente, não tinham tido ainda infarto, nada disso, mas tinham marcadores negativos de coração, biomarcadores negativos. Então, tinham fatores de risco. Dividiram os dois grupos, fizeram aquele exame que vê a comprometimento das carótidas, e aí todo mundo comprometido. E aí eles pegaram e falaram para um grupo, falou, cara, você está comprometido, você tem 20% de comprometimento, você tem 40%, você tem 60%, você tem 50%, todo mundo. E o outro grupo fez a mesma coisa. 6 meses depois, voltaram os dois grupos, e o grupo, 6 meses a 1 ano depois, o grupo A, cara, não só eles não melhoraram, como eles pioraram na média. O comprometimento deles ficou pior. E os indicadores, pressão alta. O comprometimento aqui que a gente está falando é um comprometimento prejudicial. Isso. Né? Quanto maior, pior, né? Então, o comprometimento é que a artéria vai se fechando, né? Então, a partir de um nível, você tem que botar um stent e tal. Então, um grupo A piorou, os marcadores pioraram. E o outro, não só não pioraram, como melhoraram significativamente. Você sabe qual foi a única diferença para os dois grupos? O grupo A, eles só falaram. O grupo B, eles entregaram a imagem da carótida comprometida e pediram para colocar num lugar visível ao longo dos meses. Então, o cara olhar para a carótida dele visível, comprometida, fez ele agir para não ter aquela carótida fechada, eu tenho que botar um stent nela. Então, olha como a gestão à vista, né? Estou trazendo embasamento para você, faz com que a pessoa decida agir ao invés de... Ela melhorou os indicadores e o outro que não via, piorou os indicadores. O progresso visual, a gente chama de progresso visual, mas na verdade a gestão à vista, né, é uma questão de acrônimo, né? Para o acrônimo dar certo. Para dar certo, né? Para mapa, a gente chama de progresso visual. Agora tem o como também, né, Germano? Eu sei que a pessoa, eu já tenho aqui, mas será que tá certo? Cara, se eu fosse você, eu faria o EAG, honestamente falando, porque às vezes o cara fala, mas eu tenho gestão à vista e não tá dando certo, mas você tá fazendo do jeito certo? Porque tem isso também, né, cara? Você precisa saber fazer e fazer do jeito certo. Aí você tem a rotina diária, né? Então você atualiza aquilo todo dia. Porque ao atualizar aquilo todo dia, você sabe se você está dentro ou está fora. É isso. Né? Então, se você está dentro, gera energia para o time. Você comemora, você faz festa, você faz barulho, né? Você reconhece as pessoas, beleza. Se você está fora, você faz sala de guerra. Gente, peraí, estamos fora, não vamos perder esse jogo não. Chega aqui, vamos conversar. Como a gente vira isso? Qual que é o teu comprometimento? Então, em vez de ser 20 ligações por dia, eu quero 30. Né? Eu quero nível de atividade alta. Né? Como que a gente vai fazer esse nível de... E aí é o papel do líder, né? Aí é onde o líder se destaca, é onde o líder se diferencia. Isso, o líder ainda conseguir deixar o cara, se houver margem para isso, decidir o que ele vai fazer para contribuir com aquela meta, aí é o supra-sumo. É o supra-sumo aí depois isso vira processo. Sim. Né? Isso vira processo. Aí eles falam assim, minha dificuldade é com o processo, né? No final do dia, isso daí acaba virando padronização. O jeito de trabalhar vira um processo de trabalho. Esse processo de trabalho é o que vai fazer toda a diferença no final. Incrível. Incrível. Jerônimo, então assim, pensa o seguinte, se você tivesse que pegar, né, e falar ali passo a passo, então a gente tem metodologia, por exemplo, tem o Grow, não sei se é o Grow que você não é a que a gente usa, a gente usa uma outra, mas eu posso trazer o que a gente usa. Como que é que você usa? A gente tem uma metodologia baseada em 4 pilares, mas o pilar mais, vamos dizer assim, relevante chama de jornada da realização. Então eu tenho 4 passos que eu preciso, 5 passos na verdade, que eu preciso fazer porque eu quero ter a própria conquista. Então eu tenho que ter clareza. Cara, é impressionante a quantidade de empresas que não têm clareza para onde elas... Não, qual é a tua clareza? Não, a empresa só está andando. Né? Ela é sobrevivente porque está tudo dando certo. Porque muitas vezes, em algum momento da jornada da empresa, né, eu lembro do Jober falando, entra um tonel de dinheiro, sai um tonelzinho menor, então ele acha que está tudo bem. Está entrando mais do que saindo, vamos só fazer o que a gente está fazendo. Mas se você não tiver clareza para fazer, então o primeiro passo é clareza. Agora que eu tenho clareza do que eu quero, clareza certa, né? Usando, por exemplo, uma ferramenta do Peter Drucker, que é o Smart, que é o que a gente usa, tem outras no mercado, do Smart, que uma clareza ela tem que ser específica, mensurável, atingível, né? Atingível, tem que ser relevante para a empresa e para a pessoa e tem que ter tempo.
que a gente vai se tornar a maior empresa do Brasil. É atingível. Os caras na salinha desse tamanho. É atingível? Os caras realmente acreditam que é atingível? Então, assim, clareza. Agora que eu tenho clareza do que eu quero, eu vou definir o caminho para chegar, e tudo isso através de ferramentas. Agora que eu tenho clareza, tenho caminho, eu começo a caminhar. É o terceiro passo. O quarto passo é a consistência. Porque não adianta eu saber o que eu quero, definir um caminho, começar a caminhar e parar no meio do caminho. Começa a fazer as dailies de frente para o painel, faço 3 vezes, 4 vezes, na quinta já não faço. Não, o bicho está pegando, deixa para lá. Semana que vem já não faz, nos 5 dias faz 2, na outra semana faz 1, na quarta semana não faz mais nenhum. Então, o quarto método é consistência. Jerônimo, tem método para ter consistência? Com certeza absoluta. Né? O terceiro livro que eu escrevi, cara, que é o A Arte de Falar e Fazer, esse é o mais recente, tem mais de 100 pesquisas embarcadas aqui sobre como ter consistência, vencer a procrastinação, né? Que é a arte de falar e fazer. Então, é o quarto. E o quinto é, finalmente, a conquista daquilo que você teve clareza lá. Agora você começa um novo ciclo. Conquistou? Agora, qual é o próximo trecho? Clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. Isso tudo de forma alinhada com quem você é. Como você disse no começo, nós somos diferentes. Né? Você é um cara mais introvertido, eu sou mais expansivo. Então, isso tem que estar alinhado com quem eu sou. Né? Eu quero ter uma vida que eu trabalho nos Estados Unidos, eu não quero ter um ambiente formal. Então, eu tenho que estar alinhado com quem eu sou. Eu sou um cara mais expansivo, mais comunicador, não quero ter uma empresa física hoje. Então, a minha clareza da minha conquista precisa ser alinhada comigo. Às vezes eu ouço que o fulano vai expandir, ter 10 lojas. Aí eu falo, vou também. É minha clareza, mas está alinhado com o que você quer, com a vida que você deseja, com os seus valores. Hoje, com redes sociais, eu acho que isso daí é um problema da humanidade, né? Talvez, né? Talvez seja um problema. Por quê? Porque, na internet, né, na minha época, a gente falava que era a família Doriana, né? Porque a propaganda da Doriana era tudo perfeito. Propaganda de margarina. Margarina Doriana. E hoje, as redes sociais, ela elevou isso à oitava, enésima potência. Perfeito. Né? Então as pessoas se comparam muito. E aí quando você começa a se comparar muito com o outro, você deixa de viver quem você é. É incrível. Né? Deixa de viver quem você é. Por quê? Porque você começa a ter vergonha de ser quem você é, porque a vida de todo mundo é bonita, todo mundo, né, tem o melhor carro, todo mundo transa 7 vezes por semana, todo mundo faz exercício, todo mundo... Né, você não transa não? 7 vezes? Não, mentira, mentira. Aqui, deixa eu falar 2 segundos sobre isso. 7 vezes por semana. Vamos mudar o assunto. Perguntei primeiro. Vamos voltar para a conversa inicial. Cara, olha que louco que você está falando. Eu nem acho que a rede social criou você... Eu acho que ela potencializou, como você disse. Porque antigamente era pracinha. A gente ia pra pracinha, né? Quem é da época da pracinha, aí eu ia pra praia, ou ia pro shopping, dependendo de cada um da tua época, né? Nossa época acho que é mais shopping, mas tem a época da pracinha, você ia pra pracinha. Eu peguei pracinha e baile de garagem. Então, aí o cara tinha um tênis melhor, você fala, pô, cara, não tem tênis, olha o sapato que a galera tá indo, né? Podia, algumas com a cabeça mais fraca, a pessoa acabava se comparando. Só que hoje não precisa ir pra festinha pra se comparar. Você só abre a rede social. Né? Aí a pessoa está mostrando o palco dela. Esses dias eu estava na igreja e eu tenho uma forma diferente de pensar o Criador das nossas almas, mas eu estava numa igreja, não me importa a igreja que eu vou, se eu sinto a presença de Deus lá dentro, eu frequento, mesmo que seja de religiões diferentes. Eu estava nessa igreja, uma igreja evangélica, chamada, é uma igreja americana aqui dos Estados Unidos, obviamente, e aí eu vi um cara batendo uma foto, e ele, dentro da igreja, ele, a mulher e as 2 filhas. E ele bateu a foto. Eu falei, pô, que família linda. Aí ele saiu preocupado, não olhou para a mulher e as filhas. Saiu, acabou o sorriso e saiu andando na frente para sorrir. Aí volta a sorrir para o post dele. Então, quer dizer, aquilo ali nem necessariamente representa a felicidade de uma família na igreja no domingo. Não, representa um cara que estava mais interessado em bater a foto para mostrar que estava na igreja com a família do que propriamente estar na igreja com a família. Então, você está certo, a rede social explodiu e potencializou isso aí. E aí vai fazer com que as pessoas talvez percam, né, a conquista, a felicidade, né? Você falou sucesso... Ou que passem a desejar o que elas não fazem questão, né? Sucesso sem felicidade é fracasso. Sucesso sem felicidade é fracasso. Sabe como é que eu resolvo isso, cara? Eu gosto muito da ideia de, tipo assim, né? Eu falo para os meus alunos, eu falo assim para eles, cara, não dá crachá de fiscal da tua vida para ninguém. Se alguém quiser fiscalizar a tua vida, você pode até falar assim, tu vai fiscalizar a minha vida, eu vou te pagar por isso não, tá? É trabalho gratuito, você pode fiscalizar, mas eu não vou te pagar. As pessoas ninguém consegue fazer você se incomodar.
As pessoas podem até fiscalizar a tua vida, mas só quem pode se incomodar é você. Os problemas têm o exato tamanho que você dá a eles. Né? Se você acredita que as coisas da tua empresa são um problema gigante, você vai economizar mais olhar para o meu celular. Porque o que eu vejo eu crio, né? Eu olhava para o meu celular e falo assim, cara, aquilo ali é um mar de merda. E eu comecei a ter crise de ansiedade de olhar para o meu celular. E aí eu mudei a forma que eu vi aquilo. Né? Eu chamo isso de inteligência criacional. Eu mudei a forma de enxergar o meu celular. Comecei a falar assim, cara, problema bom é problema resolvido. E segundo, quem dera que todos os problemas da minha vida fossem esses. Problema bom é problema resolvido e quem dera que todos os problemas da minha vida fossem esses. Então, esse é o tipo de problema que minha filha tinha quebrado o braço. A Carol quebrou o húmero numa posição que o braço dela dobrou para trás. Ficou solto, só ficou pendurado por músculo e pele. Soltou completamente o osso. E ela fez isso de 3 horas e tal. Eu falei, cara, comecei a olhar pro celular e falei, bicho, isso é problema? Não, o problema é minha filha no hospital com mais 17 pontos, 20 pontos, um monte de pino para poder corrigir o braço dela. Não sabia se ia voltar a esticar. Não tinha pulso, cara. Porque não é porque ela estava morrendo, é porque tinha prendido a artéria braquial, não tinha pulso. Eu falei, isso é um problema. Esse do celular, que tem ali, isso é problema que eu quero resolver. E eu comecei a falar, ao invés de falar só isso é um mar de merda, eu comecei a falar, esse é o tipo de problema que eu prefiro resolver. E problema bom é problema resolvido. Então, problema bom é problema resolvido, parceiro. Tem problema? Problema bom, vamos resolver. Problema bom, tá com problema de liderança? Problema bom, problema resolvido. Resolve. É isso, pô. Tá com problema das pessoas não seguirem processo? Problema bom é problema resolvido. Resolve. Tem um link para ele resolver aqui, né? Não é só o link, mas é o modo da pessoa ver a vida. Claro, com certeza. Pô, as pessoas não seguem o processo. Aí, o que muitas pessoas fazem? Né? Elas vão lá e falar, pô, as pessoas não seguem o processo. Cara, isso não resolve o problema, falar as pessoas não resolvem o processo. É isso. Né? As pessoas não seguem o processo. Aí a pergunta aqui é, o que você vai fazer para as pessoas seguirem o processo? Será que primeiro você não precisa seguir o processo? É isso. Antes de mais nada? Né? Será que você primeiro, essa antes de mais nada, totalmente você não precisa seguir o processo? Porque eu falo isso, histórias, né? A gente treina, tudo a gente treina. Eu falo que tem treino intencional e treino não intencional. Então, por exemplo, qual que é a maior dificuldade que eu tinha quando a empresa começou a crescer e eu tinha que delegar as coisas para as pessoas fazerem? Eu pegava e falava para mim mesmo, mas o cliente só quer falar comigo. Era o que eu falava, mas o cliente só quer falar comigo. A história que você contava para você, né? O cliente só quer falar comigo. Mas por que o cliente só queria falar comigo? E aí, hoje, olhando de trás para frente, engenharia reversa é uma coisa linda, né? Incrível. Porque depois que a gente sabe o fim, fica mais fácil. Mas quando você está passando pelo processo, não é tão simples assim. É isso. Né? E aí eu entendi porque o cliente só queria falar comigo. Porque era assim, imagina, né? A gente está lidando com urgência das pessoas o tempo inteiro. E quem não lida com urgência das pessoas o tempo inteiro? Toda empresa que faz alguma coisa, que presta um serviço, que entrega um produto, está lidando com urgência. É o cliente que compra o produto e precisa daquele produto para amanhã. É o cliente que quer o serviço que é para amanhã. A gente compra numa rede dessa Amazon, a gente fica olhando, dando F5 para ver se o negócio está chegando. Isso. Então, por exemplo, ó, minha piscina, eu tenho casa de praia lá no Jurerê. E aí fez um buraco na minha piscina, deu um problema, preciso resolver. Eu queria resolver ele para ontem. Então, eu estou falando com uma pessoa, cara, essa pessoa não resolveu o problema. Né? Mas eu conheço o dono da empresa. Por que eu vou ligar para o dono da empresa? Porque esse cara não resolveu. Porque se esse cara resolvesse, eu não ia ligar para o dono da empresa. Né? Mas o que acontecia? Né? Pô, o cliente só quer falar comigo. Então, era assim, ó, eu pegava para o meu cliente e falava assim, então imagina que você é um responsável da área, né? E eu tenho o meu cliente lá, que é o comandante que está assistindo. Né? E eu fecho um contrato com ele. Aí eu falo assim, ó, comandante, ó, quem vai te atender é o Jerônimo Temer. Né? Ele é a pessoa da minha confiança, ele é o responsável pelo setor e eu confio nele. Se tiver qualquer problema que ele não conseguir resolver, fala comigo. Aí o que acontece? A pessoa do lado de lá tem um nível de ansiedade maior do que tudo. Às vezes ela precisa resolver o problema para o dia 25 de fevereiro. E a gente está no dia 5. E ele sabe que ele precisa para o dia 25, mas no dia 5 o nível de ansiedade dele está altíssimo. Então ele vai virar para o Jerônimo e vai falar, Jerônimo, eu preciso disso para amanhã. Ele precisa para o dia 25, mas ele fala, eu preciso para amanhã, dia 6. Aí o Jerônimo virou para ele e falou assim, cara, amanhã eu não consigo. Mas até o dia 26 eu vou te entregar. Dia 20 está pronto. Certeza. Aí o que acontece? Ele lembra do que eu falei para ele. E vai em você. Né? E aí eu falei para ele, ó, se o Jerônimo não resolver, fala comigo. Aí o que acontece? Você liga para mim. Você liga para mim. Aí quando você liga para mim, o que eu faço? Te treino. Né? Como que eu te treino? Falo assim, comandante, deixa que eu vou resolver. Aí eu falo isso pra você e desligo o telefone. Aí eu ligo pro Jerônimo e falo, Jerônimo, o negócio é o seguinte, cara,
esquece tudo que você está fazendo, tira da frente tudo que você está fazendo, Resolve atende esse comandante aqui, porque ele te atende esse ligou. comandante aqui, porque esse cara é meu amigo, porque eu falei para ele, não sei o quê, resolve. Aí o que acontece? Você fala, beleza, Marcelo, então vou fazer isso daí, e você vai fazer isso. Treinei o meu cliente. Meu cliente nunca mais vai querer falar com o Jerônimo. E treinou seu colaborador que ainda tem isso. Aí treinei meu colaborador para falar que eu não sigo o processo, treinei meu colaborador para falar que não existe prioridade, a prioridade é o que deu na minha cabeça naquele momento, naquela hora. Treinei meu colaborador para falar, eu não cumpro meus acordos. E aí, ó, vamos voltar lá no começo do podcast, aí o ponto de vista ensinado, educacional dele, se torna o quê? Cara, aqui é muito bom, mas quando dá, o Marcelo tá toda hora pedindo para passar à frente um do outro. Me tira a minha autonomia, me tira a minha autoridade, eu falo pro cliente um negócio, ele fala outro, tudo, né? Isso, então isso acontece. Aí você fala, pô, o cliente só quer falar comigo, então faz a pergunta, né? O que tá fazendo o cliente só querer falar com você? Tem um livro que eu gosto muito que é o Conversas Difíceis, né? Incrível. Cara, esse livro é incrível, inclusive ele é feito baseado no projeto Harvard de negociação. A Harvard tem um projeto que chama Projeto Harvard de negociação, onde eles estudaram os maiores negociadores da história. Incrível. Né? E aí, dentro dessa metodologia que eles têm lá, eles falam o seguinte, todo problema, qualquer problema que existe, né? Sempre vai ter mais que uma pessoa envolvida. Não existe problema com eu sozinho não crio problema com ninguém. Para criar problema tem que ter outra pessoa. Então, aquela música brasileira, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Ela tá errada, né? Você vai precisar de alguém para fazer merda comigo. Você não consegue ter um problema se não tiver outra pessoa envolvida. Essa é a grande verdade. Incrível. Né? E se tem um problema, você faz parte do problema. Qualquer problema que existe, que caiu na tua mão, você faz parte do problema. Você para parte. Faz parte do problema. E a pergunta que a gente precisa fazer é, como eu contribuo para esse problema? Porque não adianta eu só apontar o dedo e falar, pô, meus funcionários não querem fazer nada. Incrível. Meus funcionários não querem, eles não fazem, eles não seguem o processo. O cliente só quer falar comigo. A pergunta é, qual é a minha contribuição para o cliente só querer falar comigo? Qual é a minha contribuição? Porque quando a gente começa a entender a nossa... Porque o que a gente faz, Jerônimo? A gente lida com culpa. O cliente só quer falar comigo, culpei meu cliente. Meus funcionários não fazem, culpei meu funcionário. É isso. Né? Então a gente lida com culpa, transferência de responsabilidade. Está no seu comando. E inclusive, né, a gente não vai entrar no assunto político, né? Mas o preço está caro porque você come. Se você não comesse, o preço estaria barato. Né? Não vamos perder essa oportunidade. Porque é uma transferência de responsabilidade, né? Eu sou o líder do negócio. É isso. Né? Isso é minha responsabilidade. Aí quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, é um problema. Então vamos parar de transferir a responsabilidade. Qual é a minha contribuição? Que eu posso fazer. Porque o cliente só quer falar comigo. Incrível. Qual é a minha contribuição? Que os meus funcionários não seguem o processo. Isso é uma pergunta poderosa. Incrível. Porque eu, como líder, quando eu olho para isso, falo, eu estou contribuindo então para as pessoas não seguirem o processo. Eu estou contribuindo para as pessoas não se engajarem. Isso é libertador. Porque quando eu entendo que eu sou parte do problema, eu atribuo para mim o poder de resolver a parte que me cabe. Porque enquanto eu não atribuo a mim um poder, eu sou né? Você chama a tua audiência de comandante, né? Então, você, comandante, quando você não atribui para você a responsabilidade, delega, você não pode fazer. Você deixa de ser o comandante e se torna um passageiro dos problemas da sua empresa. Né? E terceiriza. E vai ser um terceirizar. Terceiriza para o time, terceiriza para o cliente, terceiriza para todas as coisas e aí não faz o que precisa fazer. Então, problema bom é o problema resolvido. Problema resolvido. Mas a pergunta poderosa é, como eu contribuo para o problema? Incrível. O que eu preciso mudar para parar de contribuir para esse problema? Qual é a atitude que eu posso ter? Né, e pergunta muda tudo, né, cara? Eu vi uma pergunta esses dias da minha psicóloga, até brinquei com ela, você é coach, Renata? Ela riu, ela, não, eu sou psicóloga. Pô, ela perguntou, ela fez a seguinte pergunta pra mim, e talvez valha pra você hoje, empresário, comandante, líder, que tá ouvindo a gente aqui. Eu tava cansado, cara, do que eu tava fazendo, da minha empresa, assim. Ela fez uma pergunta pra mim, você tá cansado? Olha o poder das perguntas, né? Eu quase mudei todo o meu ramo por causa disso. E ela virou, tava desistida assim, ela virou, mas você tá cansado do que você faz ou como você faz? Cara, olha que pergunta animal. Meus olhos brilharam na hora. Eu falei, cara, eu tô cansado de como? Eu não tô cansado do que eu faço. E eu ousaria dizer que até agora, nesse exato momento, empresários aqui que acham que cansaram das suas empresas, mas cansaram do que eles fazem. Melhor, né? Não cansaram do que eles fazem, cansaram do como eles fazem. Porque o que eles fazem, eles ainda gostam, mas o como tá ruim, né? Tá desorganizado, não tem processo, a equipe não tá batendo meta, ele não sabe como fazer. Você tá cansado do como, não do que. Legal. Antes de finalizar,
A gente fez um lançamento recentemente. Ok. Lançamento, sabe como que é, né? Live todo dia, 20 lives de estudo de caso. 20? 20 de estudo de caso, 20 lá, um mês inteiro, todo dia de manhã, né? E pensa que eu vim para os Estados Unidos e fiquei fazendo live aqui. Né? Então, o horário do Brasil é 7h30, aqui era 5h30. Aqui era 5h30. A privação de sono aí, né? De onde ela veio? Não, enfim, mas a gente dorme mais cedo, enfim. A gente equaliza a vida aí, né? Todos eles, sem exceção, antes de fazerem o programa, não tinham processos, não tinham organograma. Você falou de clareza, né? Não tinha organograma. Aí no organograma não tinha definição do que era a função do que o funcionário tinha que fazer, não tinha meta para o funcionário, não tinha indicador para o funcionário e não tinha quais as competências que esse funcionário tinha e os gaps de competência desse funcionário para poder realizar a função. 100% do básico não tinha, né? 100% deles não tinham isso. Aí, enfim, dentro do processo eles acabam tendo isso. E aí você fala assim, quando você olha para trás hoje, como você consegue imaginar você... E eu estou falando de empresário que tinha 80 funcionários, 200 funcionários, 500 funcionários. Eu pego uma empresa com 500 funcionários, os caras não têm isso. Nossa. Né? Olha como que é o nível de jogo. Então, a gente olhar para essas coisas e falar, pô, você está contribuindo para o problema se você não tem... Sabe qual é o mais perigoso? É quando o cara está tendo resultado. Porque quando ele não está tendo resultado, ele corre para buscar ajuda. O pior é quando ele está tendo, porque aí ele acha que aquilo é normal, mas está funcionando. Né? E ele poderia estar fazendo aquilo de uma forma muito mais simples, muito mais perene, com muito mais lucro, mas ele está fazendo da forma incorreta. Né? E aí, só fechando com o que você estava falando, às vezes o cara cansou da empresa, porque já várias vezes as pessoas vêm para mim e falam, Marcelo, eu estava desistindo do meu negócio. Aí entra naquilo que você falou, não é a maneira, né? Por quê? Porque você monta uma empresa e aí você está fazendo as coisas na força bruta, entendendo que tem alavancas. Então, criar um organograma no final do dia, que é uma ferramenta básica, é uma alavanca. Esse organograma, perfeito. Você tem a meta do teu funcionário, tem um contrato que você assina com ele, quais são os entregáveis que ele vai te entregar nos próximos 3 meses, é uma alavanca. Você utilizar uma metodologia é uma alavanca. Então, a gente precisa usar essas... Então, muitas vezes, o que você está cansado? Às vezes, você não está usando as alavancas certas. Perfeito. Como você não está usando as alavancas... Como está incorreto. Isso. É muito esforço e chega uma hora que você cansou de fazer muito esforço. Se eu sair aqui para correr 40 km... cabo de vassoura, né? Não sai do lugar. Eu fui fazer meia maratona. Ano passado eu fiz a meia maratona, 21 km. Cara, se você for sair para fazer... O meu objetivo era fazer o pace de 6:1. Né? Eu consigo fazer os 10 primeiros quilômetros num pace de 5:30. Uau. Mas os 10 últimos eu vou fazer num pace de 6 e alguma coisa. Né? Buscando a média do 6. Né? Tem gente que vai conseguir fazer num pace de 4. Surreal. De 4. Né? Só que é o seguinte, dependendo do teu ritmo, se você for sair nesse pace de 4, chega uma hora que você não aguenta mais o pace de 4. É isso. Aí, do que você cansou? Você cansou do pace de 4. Mas por que o pace de 4? É muito esforço. Por quê? Você não tem as alavancas certas para você fazer isso. Então, muitas vezes pode ser isso daí. Incrível. Jerônimo, cara, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com você, mas também. Enfim, a gente tem aqui alguns rituais. E entre os rituais que a gente tem qual o comando que a gente deixa para quem está ouvindo. Durante a nossa conversa, eu fui anotando aqui, anotei várias coisas, né? E teve uma coisa no finzinho que eu acho que ficou aqui para mim como comando, tá? Que eu vou falar aqui qual é o comando, tá? Depois que eu falar qual é o meu comando, eu quero, antes de você falar o teu comando, eu quero que você fale onde as pessoas te acham, né? Como que elas podem saber mais do teu trabalho. Eu queria que você falasse dos seus livros, produtividade para quem quer tempo, né? Assuma o comando da sua vida e a arte de fazer e falar. Quero que você fale um pouquinho de você e depois você deixa o teu comando, beleza? Então, tá. O meu comando aqui é problema bom é problema resolvido. Esse é o meu comando aqui da live. Então, onde as pessoas te acham? Fala um pouquinho do teu material, do teu trabalho. Cara, eu acho que um lugar legal, você que já está consumindo o podcast do Germano aqui, eu volta e meia consumo, ouço você, não assisto, eu ouço, que eu gosto de caminhar e ouvir, correr e ouvir. Então, acho que um bom caminho é você ir para o podcast. Chama Sai da Média, o podcast, faço eu com a parte. É um podcast de produtividade e liderança, mas focado muito mais em produtividade. Acho que liderança já está no lugar certo. Mas se quiser saber mais de produtividade, ter mais resultado, menos esforço, a arte de falar e fazer, procura aí podcast Sai da Média, você vai achar lá com o Jerônimo Temer. Acho que é um ótimo lugar para a gente manter uma conversa lá. Está sempre entre os top 10 no Spotify. Em negócio, volta e meia tá lá. Às vezes sai um pouquinho, a gente volta, né? Perde foco, aí ele sai e volta. Mas tá regularmente entre os 10 mais ouvidos. E, cara, eu acredito muito numa coisa.
Eu acho que está tatuado no meu braço, né? Eu acho que o meu comando é tão forte para mim que eu tatuei no meu braço. Eu não vi o mundo a passeio. Eu queria te dizer, cara, que você também não veio o mundo a passeio. E eu acredito na minha vida que todo projeto que a gente cria para dar certo, você cria um podcast para as pessoas ouvirem, escreve um livro para as pessoas lerem. Você casa para dar certo. Pode até não dar. Eu estou no meu segundo casamento, meu primeiro casamento não deu certo, mas eu casei para dar certo. Né? Nunca vi ninguém falar assim, vou casar para quê? Para divorciar e ver como que é. Nunca vi. O cara casa para dar certo. Então todo projeto ele é criado para dar certo. E eu queria te lembrar, cara, você que está aqui, se você acredita numa inteligência suprema, eu queria te lembrar que você também é um projeto. E é um projeto criado pelo Criador das nossas almas. E como projeto, você também foi criado para dar certo. E dar certo não é ser igual a uma outra pessoa, é ser só tudo aquilo que você pode ser nesse plano material. Então você não vê o mundo a passeio, você é muito maior do que você imagina, e você é um projeto criado para dar certo. Então vai lá dar certo. É isso aí, vamos fazer as coisas dar certo. E ó, se você gostou desse episódio, eu quero que você deixe seu comentário. Spotify, se você deixar o comentário, ele entrega para mais pessoas. Já aproveita, vai lá e clica quantas estrelinhas. Você pode dar 5 estrelinhas, dá 5 estrelinhas. E outra coisa que é uma métrica importante do Spotify, compartilha, tá? Envia para 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas ou mais, compartilha ele, porque é uma métrica. O Jerônimo hoje está entre os top 10, a gente ficou entre os top 10 muito tempo. A gente deve estar ali nos top 30, né? Quer voltar para o top 10 e eu conto com você para voltar. Merece voltar. 10, né? E eu vou deixar uma pergunta para você, para a gente encerrar, uma pergunta retórica, não é para ser respondida. E aí, 7 vezes por semana? 7 vezes por semana? Olha, eu vou falar que eu gostaria muito. Obrigado pelo convite, a Rei está aqui no nosso Faz Parte. Obrigado, Valeu, cara. Tamo junto. É isso aí, comandante. Valeu.